vou começar, com uma frase. Eu peguei alguns livros que eu acho interessantes para vocês, como referência, e essa frase eu peguei desse livro aqui, que é a tradução do André Valias, uma tradução e uma organização da antologia poética do Brecht. Não tem tudo, mas tem muita coisa, e é muito bonita a edição, e ele no começo tem uma espécie de explicação que acaba sendo um pouco biográfica da organização dos poemas no livro. Então, é como se o prefácio fosse uma. Ele não é biográfico, mas ele traz vários dados biográficos que ajudam a localizar um pouco. Como o Maurício tinha me falado que vocês estavam estudando por fase e tal, eu tentei entender ou retomar aqui um pouco numa linha temporal a produção do Brecht. Então, eu vou começar com uma frase desse livro aqui, dessa primeira parte exatamente do livro de poemas, que talvez traduza e ilustre a dificuldade que há em determinar um estudo de Brecht que abarque a quantidade de material que ele produziu. É muita coisa. E isso é um depoimento de uma amiga dele, que também foi parceira de trabalho, que foi a Asia Lasses, era uma diretora de teatro que trabalhou com ele. Essa frase aqui ela falou na época que eles trabalharam junto no Eduardo II da Inglaterra. Que é o seguinte, eu gostei muito, então eu peguei. Ela falando dele no trabalho. Suas ideias poéticas e cênicas eram inesgotáveis, e ele as produzia com a mesma facilidade com que descartava de novo. Recordo-me de uma certa cena em que Engel e Feuchtwanger acharam que seria necessário inserir um monólogo na peça que eles estavam montando. Em 5 minutos, com 3 pessoas sentadas ao seu redor, que fumavam e bebiam café, ele escreveu e recitou em 20 versos, Em 20 versos, obtinha-se uma visão de um reino dos mortos semi-apodrecido, anfibiano, amaranhado em algas, no qual uma pessoa antevia a inexorabilidade do seu destino. Nós achamos formidável e totalmente conforme o sentido da figuração dramática. Mas Brecht enfiou o papel no bolso, disse que era demasiado lírico para o teatro e queria utilizá-lo num poema, e escreveu um novo texto. Eu nunca vivenciei uma produtividade tão exuberante, brotando de todas as raízes e, ao mesmo tempo, subjugada pela crítica. E aí, mais para frente, a Lotte Lenya, que é uma música que também trabalhou com ele, música importantíssima alemã, diz que Brecht preferia começar várias coisas ao mesmo tempo e tinha sempre espalhado ao seu redor esquemas, rascunhos, cenas inacabadas, peças, e jamais descartava o menor pedacinho de papel em que tivesse rabiscado algumas palavras. Foi o arquivista obcecado de uma extraordinária produção. Mais de 500 mil de documentos estão hoje reunidos no arquivo Bertolt Brecht na Academia de Artes de Berlim. Então, isso para dizer que é muita coisa que ele fez e tudo ao mesmo tempo. E então, eu primeiro digo que é muito difícil você estabelecer um recorte. Não, é possível estabelecer recortes, mas dar conta da obra inteira é muito, muito difícil. Só que, por outro lado, e dialeticamente, como ele gostaria, eu vou contrapor uma segunda afirmativa. Eu vou dizer, Brecht trabalhou a vida inteira num único projeto. Mas, para a consecução deste projeto, ele utilizou qualquer e todo material que lhe caía à mão, inclusive material de outrem, inclusive mais de uma vez sendo acusado de plágio, porque ele tinha um entendimento muito livre do que era uma produção coletiva,
então não tinha o menor problema em pegar coisas de outras pessoas. E ele fazia isso em qualquer linguagem, em qualquer plataforma, suporte que lhe parecesse útil e eficaz. E eu estou aqui usando termos que eu escolho a partir do olhar para a obra dele, tais como material, produção, útil, eficaz e, sobretudo, dialética. Estes termos, eles podem parecer o avesso do que a nossa formação vende, e vender aqui também é uma palavra escolhida, porque diz respeito à mercantilização das relações, mas essas palavras podem parecer o avesso do que a nossa formação vende sobre o valor da arte e do seu propósito. Ou seja, uma arte útil, arte é útil, arte não tem que ser só por si mesma, só bela, só feita por pessoas mais capazes que a média, talentosas, e não útil. Eficaz pior ainda, tem gente que tem arrepio, como é que você falar que a arte é eficaz? Imagine, você está rebaixando a arte e tal. Material no sentido de material mesmo, matéria bruta, matéria concreta que ele utilizava, e ele gostava muito de fazer isso, de pegar, por exemplo, uma forma absolutamente elevada, como a ópera, e botar uma matéria cotidiana, vulgar, e ele gostava desses contrastes, e de utilizar a matéria da vida cotidiana e da vida mais simples. Assim mesmo, antes do tá, aí aqui estou usando esses termos, que têm a ver com o valor da arte e o seu propósito. Então, para o Brecht, durante a vida dele, ele foi construindo algo que não interessava a ele como uma obra. Não é que ele não se sentisse incrivelmente maravilhoso, ele era extremamente vaidoso também, mas eh, o sentido dele era de produção, e de produção junto, essa coisa de tem 3 pessoas em volta escrevendo, ele pegando um pedaço daqui, um pedaço de lá. Então, acho que isso talvez seja muito encantador para quando a gente se aproxima dele. E a função e a utilidade que eu estou me referindo aqui é a função e a utilidade de fazer uma transformação política na realidade, no mundo. Mas mesmo antes dele ter uma formação política, e isso a gente sempre tem, talvez nessa divisão temporal do tempo, das diferentes fases, a gente pode dizer: "Ah, mas ele sempre foi político?" Não, foi neste momento que ele se politizou. Mas independente do período, a ele sempre foi um provocador, assim. Especialmente eu fiquei pensando na história do casamento que vocês leram, e que Maurício disse que teve uma discussão, e ao mesmo tempo lembrei do depoimento do Alê da Alfarra, que há pouco tempo fez com os cantores de ópera uma versão, e que ele, ao colocar em pé o texto, falou: "Gente, mas como Brecht é provocador", coisas que talvez a gente lendo não perceba. E eu acho que a dramaturgia do Brecht também tem essa qualidade, que é ela em pé, ela surpreende a gente. A gente lê, acha ok, às vezes acha até meio esquemático, só que ela funciona muito bem. E aí quando você levanta ela, e aí eu digo para vocês, estudem, mas depois levantem, porque faz diferença, ela nos surpreende. E a gente acha, às vezes, que o Brecht talvez seja ultrapassado, e o próprio Alexandre da Alfarra falou: eu me surpreendi, o quanto que tinha de provocação naquilo. Então, mesmo antes dele trabalhar com a parte política, já tinha uma intervenção muito específica na realidade que circundava ele, e nos movimentos artísticos também. Inclusive, de se contrapor, de certa forma, ao expressionismo. Então, tem uma coisa que fala assim: essa fase é mais ligada ao expressionismo.
mas ele já estava numa outra história lá, né? E que ele estava, ele se contrapunha especialmente em relação a questões, trazendo essa materialidade, trazendo essas questões mais mundanas. Eu vou fazer um parênteses aqui para perguntar para vocês uma coisa, assim, vocês têm noção mais ou menos do que estava acontecendo no mundo das artes quando ele começou a escrever, e isso foi com 20 anos de idade, tá? Ele escreveu o Tambores na Noite, o Baal, com 24, eu acho. 20 anos ele escreveu os primeiros poemas, ou seja, era um moleque total, assim. Vocês chegaram a estudar a questão política, do que estava acontecendo na Alemanha naquele momento? Não. Eu profundamente ignorante do que estava acontecendo, principalmente Eu estou ouvindo muito chiado. Alguém ouviu melhor? Não, também deu não. chiado para mim também. Isso foi na década de 20? Não, foi antes. Foi na década de 20. Foi na década de 20. Agora às vezes eu não olhei data, mas eu até vejo. Isso foi na década de 20. Mas, assim, eu acho que o que eu estava falando, mais em relação... Escreve aqui na... Tá chiando mesmo. Você não consegue escrever aqui na mensaginha? Eu só consigo, década de 20, só consigo pensar agora, na semana de 22. Tá um pouquinho... Não, mas é isso mesmo, é final da Primeira Guerra, na verdade. Tá. Foi 19, não foi? Final da Primeira Guerra? Termina com a Revolução, né? Assim, não é que termina com a Revolução, mas... Nas artes, as vanguardas, né? As Sim. vanguardas europeias, e já estão se consolidando lá por 20. E surgindo outras. O expressionismo alemão foi um dos primeiros vanguardas que tiveram no início do século XX. Ah, tá. Entendi agora, Beto. É isso mesmo, Renata. Agora, o que eu queria chamar a atenção, e por isso que eu perguntei, é que o expressionismo, ele é resultado e ele aparece na Alemanha, no teatro especialmente, ele é resultado de uma experiência muito fodida que teve lá, que foi a própria Primeira Guerra. Quem sobreviveu à Primeira Guerra sobreviveu a um quadro assim inimaginável de terror, assim, porque a Primeira Guerra foi muito cruel, era uma guerra de trincheiras, e a Alemanha entrou na guerra sob o jugo do então imperador, que era, enfim, que era muito tirano e rígido e tirano, e botou a Alemanha na guerra sem condição para a Alemanha, enfim, mandou todo mundo. E a juventude alemã, que era uma juventude culta e que estava... foi para a guerra achando bacana, porque começou uma coisa de ufanismo e eles não tinham ideia do que era. E chegaram lá e, bom, voltaram destroçados. E o Brecht, se você vê os primeiros poemas dele, a Balada do Soldado Morto, ele vai retratar isso, que é esses alemães voltando sem perna, sem braço, sem olho, e de jovens que foram para a guerra com livros dentro da bolsa, achando que eles iam lá e voltar com a sua grande maravilha. Uma dessas pessoas que foi o Piscator, que depois trabalha com Brecht, e depois eu vou falar rapidinho dele. E o Piscator tem uma descrição dele na guerra que, assim, ela chega a ser engraçada, assim, mas é bem trágica, assim. Como que ele foi para a guerra e como que ele se deu conta lá.
Então, esses artistas, alguns que já eram, outros que se tornaram artistas depois da guerra, o Piscato já era do teatro, até conseguiu sobreviver porque meio se desprendeu, fazendo um trabalho cultural daí mais de backstage, porque ele também não dava muito bem para soldado, assim, tipo, eles não tinham formação, era um horror. E aí voltaram pensando, tá tudo errado, a gente estava equivocado, o que é o pensamento? Não é possível que o ser humano seja reduzido a isso. E eles passam a trabalhar daí num sentido de aflorar uma subjetividade, num pensamento do que poder, primeiro no melancólico, mas também no pensamento de um novo homem que deveria surgir daquela desgraça toda. E esse novo homem, ele é um homem um pouco irreal. O que o Brecht contrapõe, ele contrapõe realidade a isso, assim. Porque aí eles começam a trabalhar metaforicamente, tem todo de certa forma, ainda uma ilusão uma ilusão nascida da desilusão, né? Então, em termos formais, foi muito importante. Um dos grandes expressionistas, que foi o Ernest Toller, que lutou na guerra, ele volta da guerra e eles, logo em seguida desse retorno da guerra, eles conseguem fazer uma revolução. O Ernest Toller, por exemplo, ele cria a República da Baviera, só para vocês entenderem como estava tudo muito junto naquela hora e muito tenso. Ele, junto com outros intelectuais, fundam na Baviera uma república socialista que dura 5 dias. É uma revolução socialista de 5 dias. O Ernest Toller depois é preso, depois foge para os Estados Unidos, mas para vocês entenderem que uma das lideranças dessa república socialista que eles fundaram era um cara de teatro, para vocês entenderem como estava junto esse pensamento junto com essa coisa política. Essa República da Baviera, ela é muito importante da gente entender, porque o que acontece? Ela é combatida não pelo governo alemão, que estava também totalmente desestruturado na época. Ela é combatida por uma força miliciana chamada Força Livre, que eram as Freikorps, que são a base do partido nazista que viria a surgir. São esses civis militarizados que entram na Baviera e acabam com essa República Socialista nos primeiros dias, como um pré-ensaio do que seria a ascensão nazista depois. Depois de um certo período, os sociais-democratas acabam chegando no poder e fazem a República de Weimar, que era uma experiência bastante... era social-democrata, naquela época não tinha a social-democracia era socialista, não tinha tanta, não é que nem é hoje. Eles fazem uma revolução em várias partes da Alemanha, assim, uma revolução no sentido de forma de organização, mas não é a revolução socialista que se esperava. Então, a Alemanha ela tem esse fio de navalha, que ela está sempre entre a extrema-direita e uma revolução comunista que não acontece. O que acontece? Marx, por exemplo, era alemão, Engels. Todo mundo achava que a revolução ia acontecer na Alemanha, ninguém imaginava que ia acontecer na Rússia. De repente, a revolução acontece na Rússia. Então, e a Alemanha não consegue, a Alemanha perde sucessivamente 2 revoluções. Brecht vive nesse momento. E Brecht vai criticar também a ala expressionista, porque ele acha que não tem contato com a realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele não é do realismo socialista que começava a se desenhar na União Soviética. Ele é outra praia. Então, assim, feito este grande parênteses, que vale estudo
porque é muita coisa, eu sei que eu fiz um resumão, eu vou voltar aqui porque eu estava descrevendo. O próprio Lenin estuda na Alemanha, né? Ele fica Antes. vários períodos na Alemanha, assim, estudando, e vai e volta, porque ele era perseguido na Rússia, enfim. E a grande tragédia alemã, vamos dizer, que em 1918, quando ia se deflagrar a Revolução Comunista, ela foi soterrada, e a Rosa de Luxemburgo e o Karl Liebknecht são mortos pelos próprios sociais-democratas, porque eles eram a ala mais radical. E só daí, então, que se funda o Partido Comunista mesmo, que é o KDP alemão. Mas isso é um trauma muito grande, assim. O Brecht, muitas vezes, não é necessário saber isso, mas isso está como pano de fundo também nas histórias. Todo esse imbróglio está como pano de fundo da dramaturgia dele, especialmente da parte que eu estudo mais, que são as peças didáticas, tá? Depois eu falo. Então, é assim mesmo, antes de uma formação política, Brecht, que era, além de tudo, um provocador, já se antepunha ao expressionismo, tratando questões por um prisma mundano. Imagino que o Brecht, da primeira fase, tinha um talento nato para o escândalo e a provocação, e utilizava de um materialismo primitivo para isso. Ele não tinha formação materialista ainda, mas ele já era um provocador nato e usava esses elementos mais mundanos para essa provocação. Mas, afinal, então, do que se trata o único e totalizante projeto do Brecht? O professor José Antônio Pasta Júnior, que escreveu esse livro aqui, que é bem legal, chamado O Trabalho de Brecht, ele vai defender que Brecht, na verdade, o grande projeto do Brecht era o que ele chama fazer a organização do escândalo. E que ele pretendia, organizando o escândalo que ele próprio produzia, estabelecer um ponto de chegada que era se tornar verdadeiramente um clássico, que pode parecer um pouco contraditório, mas faz sentido se você for seguir os passos dele. Apesar desse caos, dessa quantidade de coisas, o projeto Brecht, esse projeto único que eu estou falando, ele é muito consistente e ele vai se estabelecendo passo a passo. E tanto é que você tem produções teóricas do Brecht acompanhando também o trabalho dramatúrgico dele, registrando isso. Às vezes também porque estava exilado, não tinha como trabalhar, era uma forma dele continuar trabalhando, mas tem um registro, tem um caminho muito claro. Assim. Mas eu diria que o objetivo geral desta obra do Brecht foi, dentro de uma sintaxe estética, quer dizer, dentro da linguagem da arte, o que difere um pouco de algumas artes de esquerda, que colocam o objetivo à frente da linguagem. O Brecht nunca abre mão da linguagem. Ele tem um objetivo muito claro político, mas ele nunca abre mão desse lado da linguagem. Era descrever... Desculpa, a frase ficou cortada no meio, mas para descrever o alcance desse projeto, eu destaco a produção que ele teve para uma revista chamada Crise Crítica, que ele desenvolveu junto com Walter Benjamin, que também é uma figura muito importante para quando você vai estudar Brecht, porque os dois colaboraram muito. Tem esse outro livro, depois eu mando tudo para o Maurício, esse outro livro que é maravilhoso, chamado Benjamin e Brecht, a história de uma amizade. E o Walter Benjamin, talvez um dos maiores filósofos do século XX. E eu vou ler trechos do Walter Benjamin falando do Brecht, então não era só uma amizade, era realmente uma troca produtiva entre os dois. E eles, durante um certo tempo, trabalharam numa revista
cujo projeto é tão maravilhoso que a revista nunca chegou a ser lançada, mas o projeto dá conta do pensamento de vários intelectuais da época, porque a revista é exatamente no começo da ascensão do nazismo, a situação estava super tensa, parte deles sabiam já que também ir para a União Soviética não era o caso, porque lá também tinha questões, e a economia em crise na Alemanha, aquele quadro que a gente conhece mais da aula de história pré-nazismo, né? A economia em crise, apesar desse governo socialista da República de Weimar, passaram por essa revista, todos os filósofos da Escola de Frankfurt iam colaborar, Adorno, o Lukács, eu acho que também, não me lembro direito, o Ernest Bloch, que era também um grande pensador, até ai, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Eu faço... Reich, William Reich, o terapeuta. Até ele teve um momento que tinha um projeto de colaboração de um artigo para a revista. E o Brecht e o Benjamin, durante muito tempo, trabalharam em cima disso, e a revista nunca saiu, nunca conseguiu dinheiro, nem autorização para sair, porque era um momento difícil mesmo. E aí o cara que escreve esse livro da amizade dos dois, ele diz: a situação histórica parecia não fornecer espaço para a criação artística e intelectual sem consequências. O pensamento não deveria desenvolver-se isolado da ação. O pensamento, assinala Brecht naquela época, é um comportamento social. Os documentos pragmáticos também atestam o mesmo. A revista mostra o pensamento como intervenção, dá conta dos conhecimentos que permitem à intelectualidade uma produção com caráter de intervenção, com consequências, em oposição às produções habituais, arbitrárias e sem consequências. O conceito de pensamento como intervenção provém de conversas entre Walter Benjamin e Brecht, tendo sido redigido pela primeira vez em um caderno de anotações de Brecht, cuja primeira marcação temporal data de maio de 1929. Aliás, ali se lê, antes mesmo da primeira anotação sobre a revista, o pensamento do indivíduo é indiferente e quase sempre carente de valor. Valioso é quando os vários interessados contribuem com argumentos, isto é, com intervenções. Então, essa ideia ele punha em prática quando se diz respeito a pegar o pensamento dos outros e utilizar na própria obra. Acho que travou. Opa, desculpa, dei uma travada. E aí, voltou. Voltei. A obra ela é um pensamento político. Bom, ixi, agora eu me travei aqui, eu me perdi. Era um momento político em que fazer algo sem pensar na urgência e na consequência não tinha sentido. Isso não significa que não se fizesse, isso não significa que, inclusive, as pessoas de esquerda não fizessem outras coisas, mas havia uma disputa em dizer, olha, você tem que tomar um lado, e sua obra tem que agir para a vitória desse lado, porque nós só estamos perdendo e nós não cessamos de perder, e isso acho que está num dos poemas. Eles já estavam sentindo que realmente Hitler no poder e as coisas iam piorando cada vez mais, né? E quais as consequências desse pensamento como intervenção? O estabelecimento... Desculpa, antes de seguir, está dando para acompanhar? Vocês têm alguma pergunta? Tá legal ir acompanhando essa linha, essa trajetória. Tá bom. Então tá, qualquer coisa me parem, tá? E quais as consequências deste pensamento como intervenção? O estabelecimento de um projeto didático, político, poético. As três coisas juntas. Didático, ligado a aprender e ensinar.
político ligado a reorganizar as relações, especialmente as relações de produção, né, e aí entra o marxismo, e poético, porque diz respeito a intervir na própria linguagem. Então, se a gente hoje tem diversos termos que vêm e uma certa identidade muito específica, isto é teatro brechtiano, é porque ele pensou, né, na linguagem como a estratégia, a ferramenta que ele usaria para esse projeto. Então, distanciamento, peça didática, enfim, uma série de ator distanciado, queda da quarta parede, todas essas... Estranhamento, né? Estranhamento, que eu estou chamando de distanciamento, mas o estranhamento, tudo isso é um vocabulário que foi criado a partir de estratégias que ele usou para fazer com que esse projeto funcionasse nas diferentes superfícies, plataformas que ele usava. Então, no cinema, no teatro e em certas outras experiências também. Então, assim, aprendizagem, ação e pensamento. Porque didático diz respeito a aprender e ensinar. Político é ação. Você não faz política só no pensamento. E o pensamento é linguagem, a linguagem é pensamento. Então, é possível até colar esses 3 termos, didático, político, poético, aprendizagem, ação e pensamento, um pensamento crítico, né? Não é um pensamento livre pensar, não é um pensamento crítico, a fim de constituir, de fazer surgir novas relações de produção, intervir nas relações de produção, fazer surgir um novo homem. O Brecht usa muito isso, novo homem, mas não no sentido expressionista de um novo homem abstrato, mas é um homem do novo tempo, do tempo científico. Porque, além de tudo, o Brecht adorava a ciência. Ele achava que você tinha que ser científico nas coisas. E isso é uma contribuição muito, muito boa e muito adequada para o nosso tempo. Sejamos científicos. E eu fiz aqui um parênteses, que o Walter Benjamin nunca foi da escola de Frankfurt, mas os demais, quer dizer, ele era próximo da escola de Frankfurt, mas não era da turminha especial da escola, que depois imigrou para os Estados Unidos e que trabalhou muito em cima disso que a gente chama de pensamento crítico, a partir dos primados do marxismo, como fazer com que o homem e a mulher, obviamente, né, como a humanidade alcança o comum, alcança uma organização do comum e alcança o que eles chamam de autonomia crítica, que é conseguir pensar por si ou coletivamente, mas conseguir se livrar das amarras do pensamento determinado pelas relações de produção opressoras que o capitalismo instaura. Eu estou fazendo todo esse rodeio porque, assim, falar... e aí eu já explico. Porque o Brecht, ele nunca foi do Partido Comunista. Ele era comunista? Não, era, com certeza, mas... ele nunca foi do Partido Comunista, porque nem o Partido Comunista ia aceitar ele. Na verdade, a história é essa, deram uma avisada nele, falou, cara, não se inscreve, porque eles não vão aceitar. Porque ele era muito, muito espinhento, né? Espinhudo, provocador, e daí não rolava de entrar no Partido Comunista. E o irônico da história é que isso salvou ele da prisão nos Estados Unidos, porque depois de migrar, ele foi parar nos Estados Unidos. E isso tem gravação, dá para ouvir a voz dele, se vocês tiverem curiosidade. Ele, na época do macartismo, começam a perseguir os comunistas nos Estados Unidos e levam ele para o primeiro que foi ele. Bom, então chama esse tal de Brecht aí, né? Aí falavam assim, você é do Partido Comunista? Ele falava, não.
Você está mentindo? Não, eu não estou mentindo. E, de fato, ele não estava perjurando, porque ele nunca foi do Partido Comunista, e ele acabou, assim, não sendo preso. E, além disso, quando ele finalmente se aproxima do marxismo, e vai estudar o marxismo, ele estuda com um pensador chamado Karl Korsch, que é ele também foi meio renegado, né, pelos comunistas mais ortodoxos. E esse foi o grande professor de marxismo do Brecht. Então, ele nem estudou com o cara, ele estudou com um cara muito importante, mas que os próprios comunistas também não tinham, assim, não eram... Tinha uma certa desconfiança por uma coisa que eu até cheguei a estudar, mas, enfim, não vale a pena, assim, não vale a pena não, só se alguém tiver interesse pode, mas eu acho que não vem ao caso. Ele faz uma leitura do marxismo que não é ortodoxa, que não é a clássica, ele faz um pouco diferente. E aí, quando o Brecht finalmente estuda o marxismo, que foi por volta de 1929, ele passa a estudar efetivamente para a escrita da Santa Joana dos Matadouros, ele fala que engraçado, eu sempre fui marxista, mesmo sem saber, no sentido de que Marx seria, o Beto Marx, não, o Marx seria o meu eu sempre escrevi para ele como espectador especial. Ele é bem vaidoso, né? Eu sempre escrevi para o Marx, era como se eu estivesse falando com ele. E, de fato, se você vê a produção anterior, já estava tudo lá. Tem um professor chamado Luciano Gatti que escreve o seguinte, esse é brasileiro, é professor do Unesp. Não é da Unesp, é da Unifesp, desculpa. A exigência política artística de transformação das condições de produção e recepção artísticas, de modo que o teatro pudesse exercer algum papel no processo de esclarecimento do público, orienta os esforços tanto de Brecht durante os anos de colaboração com Walter Benjamin. Essa exigência se traduz numa concepção pedagógica do trabalho artístico e da obra de arte, bem como na crítica às obras e às concepções estéticas, antigas ou contemporâneas, aquém desta exigência. Então, tanto o Walter Benjamin quanto o Brecht vão brigar contra uma produção estética que estivesse aquém dessa exigência de transformação do homem e da mulher, da humanidade, no sentido de alcançar uma autonomia crítica. E isso se dá nas relações de produção. E aí eu vou até parar aqui de ler, para não ficar muito longo, para daí a gente poder começar a discutir, que eu quero falar duas coisas. Uma sobre marxismo, muito toscamente, porque eu não sou uma estudiosa de marxismo, e a segunda sobre a minha concepção do que é esse grande, que eu estou chamando do grande projeto único da vida do Brecht. Sobre marxismo, que é importante entender uma coisa que é para além da questão do comunismo ou do socialismo, entender o que o Marx ele faz quando ele fala sobre o capital. Ele destrincha uma situação em que o centro do que ele destrincha e o problema do capitalismo, a necessidade da sua derrubada e a causa de sua derrubada também, possível derrubada, é que as pessoas não detêm os meios de produção. As pessoas, a grande massa proletária, não detém os meios de produção. Ou seja, muito simplesmente, elas não são donas da fábrica ou das máquinas. E o que acontece? Os donos dessas máquinas exploram o trabalho dessas pessoas, extraindo mais valia do trabalho dessas pessoas. Que é
pagando menos pelo tempo de trabalho dessas pessoas e lucrando com a produção. Ora, o que a camada proletária faz? A camada proletária se submete a essa condição de trabalho. E essa camada proletária, que produz os bens de consumo, não acessa os bens de consumo porque ela ganha menos do que o que ela produz. O Marx vai dizer, a clássica é do proletário a quem produz tudo o que é produzido. Mas como que é possível fazer isso? Tomando conta dos meios de produção. Ou seja, nós precisamos coletivizar, tornar comum os meios de produção. Ninguém é dono da máquina, ninguém é dono da terra. A terra é dividida, a terra é dividida igualmente, a terra é de todos, a máquina é de todos. Ok, a gente vai fazer a Revolução Proletária, nesse momento fazia sentido isso, a classe trabalhadora proletarizada ia ser o que ia mover a revolução, e os artistas são quem nessa história? Os artistas são proletários? Eles eram proletários naquela época? Os artistas fazem parte de uma massa que é meio da classe média, que vai aderir à luta, mas, como a gente bem diz hoje em dia, só tem duas classes sociais, os ricos e tem o pobre de prêmio e tem o pobre. Né? Os artistas, às vezes, acham que é pobre prêmio, mas a gente também não detém os meios de produção. Então, toda a história é a seguinte... Por que nós não detemos os meios de produção? Primeiro, a gente não é dono do teatro, vai o mais básico, assim, a gente não é dono do prédio do teatro. Mas a gente também não é dono da mídia, que é quem faz circular o nosso trabalho e que traz... vamos pensar, o que traria publicidade para o trabalho. A gente não é dono das próprias, do próprio jeito como a coisa acontece. A gente vende o nosso trabalho como mercadoria, mas dessa venda da nossa força de trabalho como mercadoria, em que grande parte da mercadoria somos nós mesmos lá em cena, a gente continua atuando nesse sistema, que é o sistema capitalista, como se tivesse bilheteria. Hoje em dia nem tem isso mais, né? Assim, nem vive de bilheteria mais, mas a gente continua atuando nesse sistema e a gente não é dono, a gente fica à mercê dos aparelhos que alimentam esse sistema. E os aparelhos são qualquer forma de organização. Então, a própria forma da produção teatral constitui o aparelho teatro. E a gente serve esse aparelho teatro sem intervir nele. A gente continua a fazer arte sem intervir na forma de produção de arte. A gente poderia fazer um parênteses e dizer, não, a gente intervém sim, porque a gente faz teatro de grupo, a gente tem um trabalho coletivizado, ok, mas existe um limite para essa experiência. E o próprio Brecht vai reconhecer esse limite. Mas, por que eu estou falando isso? Porque me interessa a seguinte coisa. Ele vai trabalhar com dois grandes campos no teatro. Um, que é o que ele chama de peça épica de espetáculo, que é a constituição do teatro épico, que são os espetáculos voltados para um público aburguesado, e que eles têm a função de provocador e de esclarecedor para aquele público. O esclarecedor que é, a gente vive assim, mas isso não é natural, isso é uma conformação humana, de relações humanas, ditadas pelo capitalismo. E ele tem uma outra parte da produção dele, que é aí radicalmente experimental, que é a produção do teatro didático, em que ele prevê intervir no próprio aparelho teatral para fazer com que não os espectadores
sejam esclarecidos somente, mas que os próprios atores, e que não precisam ser profissionais, os próprios produtores e trabalhadores do teatro entendam os mecanismos, e especialmente aprendam o princípio que o Marx utiliza para progressão e evolução do sistema, que é a dialética. Então, ele vai trabalhar pela aprendizagem da dialética. E dito isto, eu finalizo com o que eu acho que é o projeto dele. Na verdade, o grande projeto dele é a aprendizagem. E a aprendizagem não significa... Aprendizagem não passa pela ensinagem, necessariamente. Passa pelo ato experimental de aprender. Seja assistindo teatro, seja fazendo teatro, assim como o próprio processo de aprendizagem vai figurar insistentemente nas peças dele. Então, você vai ter sempre recorrente nas peças dele personagens que se lascam porque não conseguem aprender. Ou personagens que têm que aprender algo e aprendem errado, aprendem o contrário, ou aprendem tarde demais. A Santa Joana, por exemplo, aprende tarde demais. A Mãe Coragem aprende tarde demais, e talvez ela nem aprenda, ela não consegue aprender que ela alimenta a guerra com o seu próprio sangue. Ela não vive da guerra, ela alimenta a guerra. O Maravilhoso Galileu começa com uma cena que é uma cena de aprendizagem, que ele chama o Andrés, o menino, e fala: o que eu te ensinei na semana passada? Que o Sol faz que a Terra faz um círculo em volta do Sol. Então, vem aqui, esse banquinho é a Terra. Pá! Eu te digo, se eu estou desse lado, se você vê o Sol nascendo desse lado, eu sou o Sol, e depois você vê o Sol se pondo do outro lado, quem que se moveu? O Sol. Não, gira o banquinho, quem se moveu foi a Terra. Ele faz uma demonstração de um processo de aprendizagem prático lá. Assim, então, eu acho isso e corroboro isso a uma determinação que o Lenin faz num certo momento, acho que são nas teses de Abril, que ele diz: o comunismo é aprender o comunismo. Então, isso já mais filosoficamente pensando que o processo todo da encenação da aprendizagem no Brecht, ou a recorrência desse tema da aprendizagem, significa que a grande missão é aprender, e aprender já é a revolução. Mais ou menos isso. Eu vou parar, porque daí a gente agora pode conversar, tá? E aí vocês podem fazer perguntas mesmo sobre coisas que eu não falei. Sei lá, não, eu queria entender o que é o distanciamento, o estranhamento e tal. Maria, mas só por curiosidade aqui, o teatro didático, a produção do teatro didático, ele é uma das 3 fases ou não? Ou é outra coisa? Ele se encaixa porque não vi esse nome, né? Que eu imagino que vocês estejam dividindo as peças da juventude, o momento na Alemanha pré-guerra e exílio, e aí o Brecht maduro, é isso? A gente não tem ainda isso. Nós não tivemos encontros ainda. Nós tivemos um encontro de apresentação na segunda-feira. Porque como... tá. Não, só. Porque minha aproximação... Mas
pela junção lá do Drive, dos textos, é mais ou menos isso mesmo que ela falou, né? Tipo, tem ali os primeiros textos, que é da primeira fase dele, e depois a divisão dos tempos, é mais ou menos isso que ela falou, que tá lá, não é? Ou entendi, foi o que eu entendi, assim, que tem os textos da primeira fase, que ele mais jovem, os primeiros, aí depois o outro, mas não, eu só fiquei curiosa porque eu achei muito interessante esse teatro didático, e ainda não vi lá, daí eu queria saber se ele está encaixado aí numa dessas fases, ou se é uma junção que você fez aí de todo o seu processo. É assim, não, ele tem um período específico da produção do que ele chama de peças didáticas, que em alemão é Lehrstück, mas na verdade pode ser chamadas de peças de aprendizagem, vamos dizer, podia ser essa tradução, porque didático a gente sempre fica pensando em catequese, né? Não é isso. Ele tem esse primeiro período mais livre, ele alcança sucesso rapidamente, especialmente com a Ópera dos Três Vinténs, tanto que foi, enfim, a música do Kurt Weill virou mainstream, assim, a Ópera dos Três Vinténs é mainstream. Aí tem esse período de politização, que é esse período da República de Weimar, em que ele que vai de 1928 até 1931, por exemplo, ele produz muito, e ele produz muito material experimental. Ele começa, nesse período, a publicar uns cadernos chamados Versuche, que, na verdade, é experimento. Nesses cadernos, ele vai publicar, eles são cadernos numerados. Vou pegar um aqui para mostrar para vocês. Espera um pouco. São cadernos assim muito simples, número 11, em que ele desculpa, estava sem. São cadernos muito simples aqui, numerados, esse é o número 11, em que ele publica fragmentos, ele publica peças, as peças didáticas, as peças de aprendizagem estão publicadas nesses livros, e publica textos teóricos. Então, por exemplo, aqui tem a nova técnica da representação. Isso daqui depois vai fazer parte do Pequeno Organon, que é uma organização de textos que ele faz já no exílio, falando sobre o que ele estava desenvolvendo como técnicas de representação, de interpretação, a partir do projeto dele. Nessa, por exemplo, tem a Vida de Lúculos, que é uma das peças didáticas. Na verdade, aqui está 11, mas é o experimento, o número 25, 26 e o 27. Nesse período de 29 a 30, de 28 a 31, vai até 35, mas de 28 a 31, cara, ele faz muita coisa, é inacreditável. Inacreditável, e muita coisa boa, que até hoje está. E, simultaneamente, ele começa a experimentar essas peças didáticas com grupos de sindicato, grupos de escola. Ele participa de vários festivais de música contemporânea da época, porque as peças didáticas, elas são, a maioria, musicadas. Existe o texto delas, mas na época eles faziam com música. Eu até falo, os textos são os completinhos, que ele realmente chamou de peça didática, são aquele que diz sim, aquele que diz não, cabeças pontudas, cabeças redondas, exceção e a regra, a decisão, a peça didática de Baden-Baden sobre o acordo e o voo sobre o oceano. E tem uma última que o pessoal da Cibele montou agora há pouco tempo, que é aquele que diz... Não. Horácios e Curiaços, desculpa, Horácios e Curiaços. Aí, porque olha só a situação que era a Alemanha. Por um lado, você tinha uma ascensão do nazismo, por outro lado, você tinha um partido comunista atuante, você tinha as ligas de trabalhadores, você tinha esse projeto pedagógico que era inovador. A minha avó era criança nessa época, minha avó veio da Alemanha,
E ela conta que a irmã dela foi estudar, ela era mais nova, a irmã mais nova dela foi estudar numa dessas novas escolas que a República de Weimar instalou na Alemanha. E a família dela morria de rir porque a filha voltava para casa falando em dialeto. E na casa da minha avó era meio elite, assim, sabe? Eles falavam alto-alemão. E a menina passou a aprender a falar no dialeto popular dentro da escola. Então, tinha todo um projeto de renovação, ao mesmo tempo que o nazismo estava ascendendo. Então, ele teve esse espaço de experimentação, e logo, quando Hitler chega no poder, dizem que ele era a segunda pessoa da lista de perseguição. Ele teve que fugir rapidamente. E fugir rapidamente meio curioso, porque ele estava ganhando dinheiro, ele tinha feito a ópera dos Três Vinténs e tal, mas ele não estava, enfim. Tem gente que fala, né? Mas ele tinha dinheiro, né? Aquele velho papo, mas é comunista de Wi-Fi. E ele fala, não, foi uma ótima, época ótima, adorava ter dinheiro. Só queria que todo mundo tivesse, né? Mas tudo bem. E aí ele fica exilado um tempo grande, morando na Dinamarca, e depois ele vai para a Finlândia, depois ele tenta ir para a Rússia, enfim, momentos em que ele diz num poema, naquela época a gente mudava de país como se muda de sapatos, até que ele termina em Santa Mônica, foi trabalhar em Hollywood, ele chegou a trabalhar como roteirista em Hollywood, e depois é expulso dos Estados Unidos, no macartismo, e aí que eu acho que essa última fase que vocês devem estar falando, que são das grandes peças do Galileu, da Mãe, Coragem, tal, que é já quando ele retorna para a Alemanha Oriental, que também é uma coisa irônica da vida dele, o que quando finalmente ele consegue voltar para a Alemanha, ele é meio canonizado como o símbolo do teatro de esquerda e ganha um teatro, o Berliner Ensemble, que existe até hoje. Falei, esse teatro é seu, você é o intendente do teatro, que na Alemanha você manda aqui, e é um cargo importantíssimo na Alemanha até hoje, ser intendente de um teatro é algo de alto respeito. Só que ele não podia fazer tudo o que ele queria. Então, assim, daí ele morre alguns anos depois, a Helene Weigel, que era a mulher dele, continua com o Berliner, até que o Rainer Miller assume o Berliner depois, posteriormente. Porque o que acontece com o projeto do comunismo na Alemanha? Ele é subjugado, e isso no trabalho do Brecht o tempo todo tem, na peça que eu estudei, que é o Fatzer, que eu estudei para o doutorado, o tempo todo a crítica é essa. Ele está em diálogo com um partido que começa a se submeter ao Partido Soviético, nos padrões soviéticos. Então, no momento que a Alemanha não faz a revolução dela, perde a revolução dela, ela passa a ficar sovietizada. E quando a Alemanha Oriental se forma, não é a Alemanha comunista do que deveria ser o projeto comunista alemão. É uma Alemanha, na verdade, sitiada pela União Soviética. É a parte da Alemanha que foi dada para o lado soviético. E, enfim, isso é trágico, né? É uma história trágica do projeto de esquerda na Alemanha. Eu nem lembro o que era aquela pergunta, eu fui embora. E por que ele não, se ele é tratado como o bambambam, por que ele não pode fazer o que ele quer? Porque você tem que respeitar o partido. Mesmo não sendo do partido. Aí, nesse momento, ele já é do governo. Os teatros lá são estatais, né? E o processo de implantação socialista ele foi um processo ditatorial. O Brecht sabe desde muito cedo que isso acontece. Ele sabe que os amigos deles, tanto que ele migra para os Estados Unidos, não para a União Soviética. Ele sabe quem imigrou, muitos foram parar nos gulags, porque tinha Stalin também, né? E aí, quando ele volta, é muito difícil. Tem uma questão
de uma greve de trabalhadores que ele não apoia, logo no final da vida dele. E ele começa a ser tratado como se ele tivesse realmente traído a classe trabalhadora. Esse é um período bem sombrio, assim, porque vai se discutir por que ele fez isso. Se ele estava tentando a manutenção dos privilégios que ele tinha, porque a gente sabe que na Alemanha Oriental haviam privilégios para quem tinham altos cargos, né? Privilégios, inclusive, de liberdade. O Rainer Miller vai falar disso, que ele pode sair da Alemanha, porque ele tem privilégios. Mas não era todo mundo. E lendo a obra dele, lendo a obra poética também, assim, fazendo esses paralelos com a vida, assim, você vê que tem um amargor, assim, de fim de vida dele. Ele morre de infarto. Ele sempre teve um problema meio cardíaco, assim, desde cedo, desde criança, uma espécie de febre reumática, tal, não sei o quê. Ele acaba morrendo de infarto, isso em 56. Fumou muito charuto, pô. Ah, sim, mas ele não morreu de câncer no pulmão. Sabe de onde que vinham os charutos que ele fumava? Do Brasil. Charutos do Brasil, tem a música, inclusive. Charutos do Brasil. Fumou muito charuto, todos fumaram muito charuto, tá? Mas é uma situação aí que tem que entender muito os mecanismos do... Eu estou travada para vocês? Acho que o sinal está... Não, tá. Não, tá normal. Tem que entender muitos mecanismos, tanto do Partido Comunista como da questão de como aconteceu na Alemanha, sabe? Eu tento ser equilibrada nisso, assim, de não isentar ele de qualquer erros, assim, que eu acho que muito provavelmente tem, mas quando eu tive estudando agora no último momento, eu fiquei meio assim, tipo, porra, mas sacanagem também, ele fugiu durante tanto tempo, cara, quando ele finalmente chegar lá, ele vai ter que fugir de novo, sabe, assim, chega uma hora que acho que a gente cansa, né? E, enfim. Agora, o Rainer Miller foi um grande admirador do Brecht e meio continuou com o trabalho das peças didáticas do Brecht, dirigiu Berliner. O Rainer Miller chama essa fase de 28 a 30, essa fase experimental do Brecht, como o núcleo luminoso da obra dele, mesmo que não sejam as grandes peças consagradas de espetáculo, entendeu? Porque foi quando ele mais pôde experimentar. Tô com duas perguntas aqui. Eu queria ir logo direto num pedido, assim. Não, a gente está entendendo, assim, que tem essas três fases, né? Então, mas parece que é uma coisa meio viagem nossa, assim. Para a gente estudar, a gente se propôs a estudar durante 3 meses. É pouquíssimo tempo, é nada, né? Um encontro semanal durante 3 meses. Você sugere alguma metodologia para a gente? Você sugere alguma linha de raciocínio que favoreça a gente entender o pensamento dele em tão pouco tempo? Assim, claro, sem esgotar, mas que consiga ter um panorama melhor? As minhas sugestões que eu acho que vocês podem seguir nesse curso temporal, mas eu acho que, assim, é muito importante, por exemplo, ler o Pequeno Organon. Porque no Pequeno Organon ele vai falar sobre a interpretação, sobre o tipo de teatro que ele pretende fazer, e o Pequeno Organon, ele parte de um princípio simples, assim,
o Brecht leu o simples, né? Nunca é simples, mas tudo bem, né? Alemão. Mas ele leu o Aristóteles e, na época, ele vai defender que as peças não tinham que ter uma identificação. O que era talvez a tendência na época dele, que era a tendência a partir do Stanislavski, de haver uma identificação, apesar de que ele gostava muito do Stanislavski, ele parte de muitas coisas do Stanislavski, formaram esse antagonismo que não é real, mas ele era contra ele não trabalhava como os realistas no teatro, apesar dele dizer que o que ele fazia era realismo, que ele trabalhava com teatro na realidade do teatro. Então, ele mostrava a todo mundo que teatro é teatro. Estamos no teatro, isso é realidade. E não tentava escamotear a realidade do teatro. Só que, por isso, ele vai receber críticas dizendo que ele faz um teatro que é só pedagógico e que não é diversão. Aí ele escreve Pequeno Organon para dizer o seguinte: aprender é divertido, é prazeroso pra caramba, então não vejo por que vocês estão contra isso, achando que é chato. E ele discute com Aristóteles, porque qual que é o princípio do Aristóteles? O Aristóteles vai falar da mimesis, ou seja, da imitação da realidade. E ele vai discutir com essa ideia de imitação da realidade com o realismo da época. São várias correntes, né, é bastante informação, mas é porque daí é simples, porque ele vai partir desse princípio para escrever as coisas. Olha, eu não sou contra o teatro ser entretenimento, eu sou contra o teatro ser culinário, ser um entretenimento vazio. E eu acho que a gente não... Então, eu vou estabelecer o estranhamento para quê? Para que, quando o ator estiver agindo, ele lembre o público o tempo todo de que ele é um ator, ou, pelo menos no momento, para que ele pare uma ação na metade, para que a gente ache que uma ação assim não é natural. Por exemplo, eu vou dar um exemplo outro dia que eu vi, que é uma cena até risível, que está em 2 peças do Brecht. Ela é uma cena risível e está em 2 peças do Brecht. Que é uma cena em que 2 comunistas são presos por policiais, eles estão sendo arrastados, e eles, no meio de serem arrastados, eles começam a dizer para os policiais: vocês também são oprimidos. Eles tentam... E que é uma situação óbvia, né? O capital pondo um trabalhador para brigar com outro trabalhador. E essa semana, o Galo, que é um ativista maravilhoso, um ativista dos motoboys, tal, ele foi preso por um policial. O que foi? O policial bateu nele. O policial bateu nele. Bateu. E ele estava dando um depoimento dizendo: olha, cara, sabe essa mão que me bateu? Bate em você também. Você também apanha. Essa mão não é sua. Essa mão que está me batendo é a mão de quem manda me bater, é a mão de quem tem dinheiro. Mas tu está apanhando que nem eu. Então pensa na hora que você for bater essa mão. E eu falei, gente, isso é uma cena brechtiana total, né, de esclarecimento. Então é como se ele interrompesse a cena da prisão. A pessoa está sendo presa, eu interrompo. Não, a pessoa está levando um tapa. Eu paro o tapa e falo: tá vendo essa mão que me bateu? Era uma cena de interrupção da ação para trazer o esclarecimento a ela. Então, ele vai defender que isso aconteça no teatro, e ele vai defender que isso serve para que a gente não ache que as coisas são naturais. É natural um pobre negro da periferia apanhar de um policial, um ativista. Isso não é natural. Então ele brinca com isso, ele é contra o naturalismo porque ele desnaturaliza as relações. As relações são construções humanas ditadas, na nossa época, pelo capital. E, além de... falar uma coisa sobre realismo.
me fugiu, mas é basicamente isso. Então, já sei, voltando. Clicou, deu contato nos fios. Eu acho que vocês têm que ler o Pequeno Organon, porque ele é 1, 2, 3 é uma coisa com numérica, vocês conseguem isso na internet fácil. Acho que seria legal ler uma das peças didáticas. Eu aconselho a ler a peça didática de Baden-Baden sobre o acordo. E a peça didática merece ser experimentada. Então, quando vocês forem ler, leiam ela em pé e troquem de personagens enquanto vocês leem. Acho que vocês têm que ler o Galileu. Essa é a última lição, que foi a última peça que o Brecht escreveu, e ela é uma peça em que ele está muito representado na figura do Galileu. E tem um texto que eu acho que vocês têm que ler, do Walter Benjamin. Muita coisa. Vocês só queriam ler as peças, né? Eu estou dando muita coisa para vocês. Não, perdão. Tá dando para me ouvir agora? Tá. Agora tá, Beto. Legal. Não, na verdade, que acho que o nosso grande anseio aqui, a gente definiu que só a única coisa que a gente programou foi a próxima segunda, começar pelo Baal, porque a gente queria muito escutar você para entender como a gente poderia, na verdade, absorver de fato, dentro, como o Ricardo disse, dentro de 3 meses, que a gente sabe que é um tempo muito curto, mas que pudesse haver mais do que uma compreensão do que só ler as peças e tentar entender as peças. Então, tudo que você está trazendo para a gente, toda a contextualização histórica, o que a gente pode ler em paralelo, todas essas coisas, na verdade, é exatamente isso que a gente estava esperando. Na real, eu estou aqui encantado porque tá maravilhoso. Então, por favor, só coloque essa sabedoria para fora que a gente só está aproveitando. Ai, que bom. Então, leiam também esse texto do Walter Benjamin chamado O Autor como Produtor. Também vocês conseguem na internet fácil. Em que ele vai dizer exatamente isso, que não adianta você, uma obra de arte, falar sobre um tema progressista. Ela tem que mudar a forma. O Walter Benjamin, eu ia pegar esse livro hoje para mostrar para vocês e não peguei. Ele tem um livro em que ele fala do Brecht. Ensaios, não é? Ensaios sobre Brecht. Ensaios sobre Brecht. E tem esse texto aí do autor como produtor que você citou. Exatamente. Está nesse livro. Esse texto é tão, apesar de não falar do Brecht, ele é tão importante nessa ligação dos dois que ele está nesse livro. Quer ver o que ele fala sobre o Brecht? Que é bem importante. É muito bonito. Tá num dos ensaios, acho que sobre o teatro épico de Bertolt Brecht. Deve ser esse texto, que eu tirei essa citação aqui. Deixa eu ver. Ele diz, o Walter Benjamin, um autor que não ensina nada aos escritores não ensina nada a ninguém. Assim, é decisivo que a produção tenha um caráter de modelo, capaz de, em primeiro lugar, levar outros produtores à produção e, em segundo lugar, pôr à sua disposição um aparelho melhorado. Aparelho no sentido que eu estava falando, né? E esse aparelho é tanto melhor quanto mais consumidores levar à produção. Numa palavra, quanto melhor for capaz de transformar os leitores ou os espectadores em colaboradores. Já possuímos um modelo desse gênero, mas só lhe posso dizer aqui uma breve referência. Trata-se do teatro épico de Brecht. Continuam a escrever-se tragédias e óperas que dispõem, aparentemente, de um aparelho cênico consagrado pela experiência, quando, na realidade, estas obras não fazem mais do que fornecer um aparelho cênico caduco.
A falta de esclarecimento acerca de sua situação, que reina entre os músicos, os escritores e os críticos, diz o Brecht, tem consequências tremendas que não são suficientemente tidas em conta. Pensando possuir um aparelho que na realidade os possui, defendem um aparelho que já deixaram de controlar, que já deixou de ser, como ainda julgam, um meio para os produtores, para se tornar um meio contra os produtores. E uma das razões principais porque este teatro de maquinarias complicadas, de enorme aparato de figurantes, de efeitos refinados, se tornou um meio contra os produtores, foi o fato de os tentar aliciar para a luta de uma concorrência sem sentido, na qual o cinema e o rádio enredaram. Este teatro, quer se trate do teatro sério, quer do teatro de entretenimento, e ambos são complementares, ambos se completam um ao outro, é o teatro de uma camada social saturada para a qual tudo aquilo que põe a mão se torna excitante. A sua causa é a causa perdida. Não se passa o mesmo com um teatro que, em vez de entrar em concorrência com aqueles recentes instrumentos de publicação, os tenta aplicar e aprender com eles. Numa palavra, um teatro que procura entrar num confronto produtivo com esses instrumentos. O teatro épico empenhou-se nesse confronto. Tudo bem, o Walter Benjamin falando, é um pouco complexo, assim, né, que é filósofo, mas significa que o teatro épico vai questionar o próprio teatro, assim como o teatro, as peças didáticas vão confrontar mais ainda o próprio teatro. Perguntas? Se alguém tem. Ainda tentando digerir tudo isso. É muita coisa, né? Na hora que eu comecei a ler, eu pensei, poxa, eu nem falei sobre... Não, o aparelho eu tinha falado, mas teve coisa que eu nem cheguei perto e que é tão consagrado, assim, quando a gente fala de Brecht. Eu acho que, de alguma maneira, a gente consegue ter um... já sei, modelo. Desculpa, eu nem falei de modelo com vocês, mas, enfim, tudo bem. Continuamos aqui. Não, é porque também tem isso. O Brecht ele vai trabalhar com uma ideia de modelo. Isso tem a ver com ele querer ser um clássico, de ter um programa, de ter um objetivo. Então, não só ele vai fazer, por exemplo, as peças didáticas no formato do que ele chama de modelos de ação, como ele vai mudar a forma de... O ator, o artista, não é aquele que faz uma coisa única, é aquele que faz uma coisa que pode ser reproduzida, que pode ser feita por qualquer um. E isso que é importante. Então, chegou um período no final da vida dele que ele tem uma coisa que é o máximo, que são os livros modelos da encenação. Então, ele fotografou cena a cena das encenações dele, porque ele acreditava que se você reproduzisse exatamente aquilo, ia dar certo. Mas é modelo no formato de produto, assim mesmo, ou não? De produto também. Porque, assim, tem essa ideia de reprodução. O teatro épico, por exemplo, ele é um teatro em que as cenas, elas são... Qual a diferença do teatro da peça bem feita? Não que estivesse se produzindo isso, já se fazia algo diferente, mas ele vai trabalhar com uma coisa que, por exemplo, não se passa num dia. Vamos pensar numa peça mais do século XIX, em que a ação tinha que começar de manhã e terminar à noite. Tudo tinha que ser no diálogo. Você não podia dizer, por exemplo, o que estava acontecendo, você tinha que entrar e falar, como está quente o dia. Pronto, aí eu sei que é quente, que é num lugar tudo quente, que é dia.
Mas fui eu que falei isso como se fosse uma fala normal, assim, tomando um chazinho, entendeu? O Brecht vai falar quente, dia, ele vai botar um cartaz, dia 3 de fevereiro, dia 27 de outubro. Porra, mas não era para tu passar num tempo preciso? Não, porque ele consegue, ele corta as cenas com os momentos mais importantes e junta isso. Então, isso tudo tem a ver também com a época e com o raciocínio do Capital. Quando o Capital ele estabelece a linha de produção, a reprodução maciça, ele vai pegar essas próprias armas do Capital e vai brincar com elas. O teatro épico ele é um teatro de edição. Teatro que você põe uma coisa depois da outra, você pode brincar, jogar com aquelas peças. Então, é modelo tanto no sentido de reproduzir, como no sentido de ser um núcleo duro. E aí ele vai usar isso de várias formas, até chegar nesse lugar dos livros modelos de encenação, que é praticamente dizer, se você reproduzir, você alcança isso. Porque tem um outro conceito importantíssimo do teatro épico, que é o conceito do gesto. Já é uma aula 2, eu acho, porque é muita coisa. Mas que é destacar o gesto. O gesto não é uma coisa assim que vem dentro do ser humano, o gesto é um gesto social. Então, eu vou dar um exemplo prático, porque eu acho que é mais produtivo. Teve uma época que eu fazia uma peça que era Santa Joana dos Matadouros, que esse texto eu acho muito importante vocês lerem. Ele é longo, mas eu acho que ele é importante porque ele é o texto que introduz a teoria marxista, que para quem o Brecht foi estudar economia para escrever esse texto. E ele é um texto bem atual, muito atual. Eu fazia uma personagem que era uma viúva de um trabalhador que tinha morrido dentro da fábrica. E qual que era o problema dessa viúva na peça? Ela aceita não processar a fábrica e parar de levantar suspeitas de que o marido morreu na fábrica em troca de comida, porque ela está passando fome. O marido dela morreu, não tem mais, ninguém leva dinheiro para casa, ela está passando fome, ela aceita trocar o silêncio dela por 20 almoços. E isso é chocante, porque para a personagem da Santa Joana na peça, como é que você não tem coração, você largou seu marido por um prato de comida? E ela diz, não, eu tenho fome, meu marido está morto e eu tenho fome. E na peça, várias vezes era servido, na encenação que eu fiz, como atriz, várias vezes era servido sopa, era servido comida, não realistamente, mas representava-se a sopa. E, portanto, a gente tinha colheres. E eu comecei a descobrir que a personagem, ela entrava em cena, mas quem entrava sempre primeiro era a colher, porque a fome dela era mais urgente. Então, isso era um gesto. Estender a colher era um gesto, mas não era um gesto realista, porque era um gesto com significado social. Era sutil, talvez, em alguns momentos, mas para mim era importante aquilo. Outro simples, que para mim é um exemplo claro do... E aí foi o Brecht próprio que fez, que é um filme chamado Couleur-Vamp, que ele fez o roteiro. Isso tem numa caixinha de vídeos do Brecht, que não sei se é fácil de achar. Na internet eu acho que tem trechos do Couleur-Vamp, talvez tenha até inteiro. É um filme chamado Couleur-Vamp. Vou escrever aqui, ó, Couleur-Vamp. Ele que fez o roteiro. E nesse filme tem uma cena que tem um jovem desempregado. O filme ele foi inspirado por um documentário real da época na Alemanha, na hiperinflação, lá tal, não sei o quê, não tinha trabalho para as pessoas. E
Travei. Não, destravei. Não tinha trabalho para as pessoas. E aí esse rapaz tem um pai e uma mãe que não tem trabalho, a irmã tem emprego, mas ele não consegue achar emprego. E o pai e a mãe vão ser despejados. E aí ele chega em casa e o pai fala: você é um vagabundo, você não consegue trabalho. E ele não consegue trabalho mesmo, ele vê que eles vão ser despejados e ele se mata. Esse é o começo do filme. Só que o gestos, porque daí o Brecht vai usar o termo em latim, em vez de falar de gesto, ele fala gestos, é o seguinte: ele vai até a janela para se matar, e aí ele olha o relógio e ele tira o relógio e se joga. E isso é uma cena do filme. Agora, por que você vai botar a cena do cara tirando o relógio? Não era melhor focar no olho dele mal, porque ele vai se matar? Ou ele, oh, meu Deus, eu vou me matar. Não, ele vai se matar, mas na realidade da vida, uma pessoa que está na situação dele pensa, a única coisa que ele tem de valor é o relógio. A família dele vai ser despejada. Se ele se joga com o relógio quebra, a família, e o relógio tem um valor. Então, ele tira o relógio e se joga. E isso, para mim, é um exemplo muito claro de gesto. Neste caso, o gesto é simbólico, é uma simbologia. Ele é simbólico, mas ele é ligado a uma coisa muito prática. Do cotidiano. Do cotidiano. E que diz sobre aquele personagem, não sobre o emocional dele, mas a situação social dele. O Brecht ele vai falar, o que importa não são os homens, mas a situação entre os homens. Ele diz, o que me interessa é a situação que se estabelece entre. Não existe uma pessoa boa, uma pessoa má, esses conceitos, existe uma pessoa em situação, né? Tanto que essa cena da Santa Joana, que a mulher troca os almoços pelo silêncio dela, se chama A Maldade dos Pobres. Então, se não é maldade, é necessidade, né? Então, é a situação que determina o caráter, né? No caso do Brecht, não estou falando que isso é no caso do teatro do Brecht. Uhum. Você ia falar alguma coisa, Rubia? Eu ia perguntar se é fácil de achar esses livros, modelos de encenação, só para a gente ter um... Não, né? Não, eu própria... Fiquei curiosíssima. Eu acho que eu vi uma vez Gente, sabe onde é que eu vi? Na casa do Abu Janra. Ele tinha. E ele me mostrou. E ele era muito safado, o Abu Janra. Ele queria que eu trabalhava na prefeitura e ele falou, tá bom, então vem aqui na minha casa para falar comigo, para a gente combinar, eu vou fazer uma apresentação, e a gente queria contratar ele, porque era um trabalho legal. E só que eu cheguei lá e ele falava assim, eu tenho que pagar minhas dívidas de jogo, você vai me contratar. E aí ele fez isso. Você gosta de Brecht? Vem cá, levou uma biblioteca maravilhosa. Aliás, onde é que está essa biblioteca? É uma boa pergunta também. Para onde foi os livros dele? E ele me mostrou um desses livros, mas foi a única vez que eu vi. Vi rápido, não vi. E parece que o Sérgio de Carvalho, quando montou o Círculo de Giz Caucasiano, teve acesso ao livro e viu. Agora, talvez tenha algum no Instituto Goethe aqui de São Paulo. É possível. Na biblioteca do Instituto Goethe. Posso dar uma pesquisada. Eu tenho muitas coisas, mas acho que hoje não vai dar tempo. Mas sabe uma das coisas que eu tenho me questionado muito?
e uma das coisas que a gente tem falado desde o começo que a gente se reunia, para pensar no grupo, que é a história da arte ligada com todas as histórias, né? Por exemplo, a Revolução Industrial, a Revolução, as 3 revoluções que aconteceram, que isso vai interferindo tudo no modo de fazer teatral. E acho que isso me trouxe muito do que você está falando. Eu fiquei curioso de imaginar e perguntar como que você imaginaria se o Brecht estivesse vivo hoje, como é que seria a obra dele em tempo de algoritmo? Que é essa revolução que a gente está entrando agora, vai mudar tudo. Na hora que chegar o 5G e começar a indústria 4.0 aqui, vai mudar tudo. Mas ele estaria trabalhando em cima disso, com certeza, eu acho. Com até mesmo a certeza, eu questão acho. dos aplicativos, que nem você falou do Galo, né? Que eu também dos iFoods da vida, dos Ubers, do Eu empreendedorismo. acho que é difícil pensar, transpor o projeto dele, político, para agora, porque assim, é radicalmente, né? Era um momento das vanguardas, era um momento das utopias políticas, era um momento, existia um horizonte socialista, sim, ele estava, na verdade, ele estava na esquina, ele não era um horizonte longínquo, e hoje ele nem existe, né? Então, isso é muito difícil de transpor, assim. Mas, de qualquer forma, não dá para não imaginar o Brecht como progressista e não dá para imaginar o Brecht acomodado, assim. E ele tinha essa coisa da era científica. Então, assim, tanto que uma das peças didáticas, que é o Voo sobre o Oceano, ele escreveu em homenagem ao Lindenberg, que fez o Voo sobre o Oceano. Ele falava, essa imagem está sempre nas peças dele. Depois ele tirou o Lindenberg, porque o Lindenberg virou nazista, ele fez a peça didática de Baden-Baden para responder à primeira peça. Mas ele vai falar o tempo todo da máquina, dos progressos científicos, vai falar o homem chegou a alturas inimagináveis, o homem produziu coisas inimagináveis e transformou isso em máquinas de guerra, né? A guerra também não tem como a guerra não ser um personagem principal em qualquer produção alemã, assim, é muito presente, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial. E é isso. Então, acho que com certeza ele estaria mexendo na tecnologia. E já que a gente está falando essa questão dos textos, assim, né, tentando encontrar ou criar um caminho, assim, você acha que a gente começando com Baal começa pelo começo, assim, ou teria algum outro que ilustraria talvez um pouco melhor essa caminhada, enfim? Porque, como o Maurício falou, né, a ideia de ler os textos, em tese são 4 textos por período, que é o que a gente consegue fazer nesse tempo, né? Não, eu começaria pelo Baal, não tem questão nenhuma. Ou se você acha que a gente rompe isso também. E começa já por um outro, começa por Santa Joana, ou Voo sobre o Oceano, sei lá. Eu já pensei até da gente começar entendendo um pouco as ideias nesse pequeno organon. Não, leia um texto primeiro. Não sei. Claro, não tem certo e errado, né? Tem. Sim. Não, eu vou falar qual que vocês começam. Eu acho que talvez vocês devessem começar por Marragone. Pronto, o Ricardo. Era isso que eu ia falar. Agora. Era a minha proposta seria Marragone também. Eu sou fãzaço, coisa de Ricardo, então, Ricardo, porque eu sou fãzaço do Marragone. É isso. Começa pelo Marragone, depois vai para Santa Joana, depois lê a peça didática de Baden-Baden, Mãe Coragem e o Galileu. Estou falando assim.
E aí o Pequeno Organon e o autor como produtor. Eu indicaria isso. Diga, Cassiano. Maria, eu encontrei aqui uma tese Deixa eu pegar aqui. Tem uma tese e tem um artigo, as duas são do Vicente Concílio, que fala sobre o modelo de encenação. Você acha que é interessante a gente ler isso, então? Ou não, nesse momento? Ele vai trabalhar bem sobre a peça didática. Não sei, acho que é bem... Eu acho que é bem específico. Eu adoro Vicente, os livros são ótimos. Mas não sei se... Sabe o que é? Eu estou tentando não defender meu peixe, é que eu adoro, entendeu? Então, assim, eu acho massa ler o Vicente, mas acho que não, entendeu? Acho que é legal entender, para se aproximar dele. Eu me apaixonei pelo Brecht, sabe como foi? Eu tinha... Quantos anos? 16 anos. E eu tinha uma professora de história, que as santas professoras de história, que resolveu dar uma disciplina optativa sobre estética teatral. Cara, e ela trouxe todos os textos das vanguardas para a gente. Assim. E aí, no meio, estava o Pequeno Organon. Foi a primeira coisa que eu li dele. E eu falei, cara, esse cara é muito bom, eu quero isso. E, porra, desde os 16 anos. Então leiam Pequeno Organon, acho que vai ser legal. Eu acho também que tomar cuidado para a gente não ler tão jogado, simplesmente ler pelo texto, porque é aquilo, né? Às vezes a gente pode não entender ironias, a gente pode não entender e ter né? Não entender algumas coisas ali, e é muito fácil a gente ficar com uma impressão bem equivocada do texto, né? Simplesmente texto pelo texto, né? Eu não sei, assim, eu já não consigo ter essa distância, assim, eu não consigo entender uma coisa sem a outra. E Pois eu é. também não sou e eu nem sou uma pessoa assim, a dramaturgia do Brecht, assim. Eu acho que eu já li mais texto teórico do Brecht até do que ficar relendo a dramaturgia. Porque tem um jeito de fazer teatro que eu acho que é o mais interessante, na verdade. Agora ele é um puto escritor, assim. Agora, uma coisa que é interessante também, porque eu acho que se a proposta é entender o pensamento do Brecht, então isso passa por questão social, política, pela arte. Então, talvez, se apegar muito à leitura de texto teatral, pode ser uma visão limitada do pensamento dele, né? De fato. Eu acho que tem que entender o texto junto com as ideias do teatro épico. Na verdade, vocês têm que ler outra coisa. Espera um pouquinho. Galera, a gente acabou de mudar, não vai ser mais 3 meses, vai ser 3 anos. Espero que para vocês tudo bem. E 3 vezes por semana, no mínimo. Eu acho que são 3. Em alemão para ler no original. Não, eu acho que são 3 encarnações, gente. Tem nada de 3 anos. Não, gente, sabe por que esse livro aqui do Anatol Rosenfeld? O Anatol, eu amo o Anatol. Porque o Anatol escreve simples. Ele é uma pessoa sábia. Os grandes sábios são as pessoas que conseguem escrever simples. E ele explica o que é o teatro épico. Pronto, se vocês lerem esse livro... é boa. Não, esse livro, vocês... É o melhor começo. Ele vai explicar o que é teatro épico. Muito bom. Bagunçou tudo.
Provocadora. Eu pensei, agora a produção enlouquece, né? Que a tabela já foi. E fez-se o caos, mas do A caos gente fez vem uma a tabela, tudo organização. certinho, bem Tinha eu sou virginianos, sacaneando assim. as coisas. Não, e a outra vai Ótimo. pegando os livros, né, também, assim. Não, mas a gente tá brincando porque a gente tinha uma organização, mas ao mesmo tempo também já vinha bem aberto para saber de ti, assim, né? Um caminho, uma orientação, uma indicação, enfim. E aí existia a possibilidade do caos. Né? E tá tudo certo também. Enfim, o caos veio. Se E que concretizou. bom. E acho que é um bom começo. É bom, sabe por quê? Porque daí vocês vão entender que também, assim, primeiro, o teatro épico não é uma invenção do Brecht, ele sempre existiu, e a outra parte boa é que daí sedimenta, assim, isso daqui é uma coisa que tem uma modificação aqui nesse escrito, aí vocês conseguem perceber nos textos. Tem alguma proximidade dele com a questão da ação do Grotowski? Esses gestos que você comentou, tem alguma coisa a ver? Eu conheço muito pouco do Grotowski, não sei. O que tem desses grandes movimentos, vamos falar assim, que tiveram dos grandes encenadores, né, do começo do século XX, aí você tem o Meyerhold, tem o Brecht, o Stanislavski, o Grotowski, o Artaud. O Brecht, acho que a proximidade maior dele é com o Stanislavski. Mais do que do próprio Meyerhold. Mais do que com o próprio Meyerhold, na verdade, porque ele vai trabalhar com o Stanislavski, que chegou no Brasil, ele chegou muito picotado, né? Então a gente ficou muito num conceito de como é que chama aquilo, de memória emocional, memória afetiva, e a parte mais chão do Stanislavski chegou muito tempo depois, que era a questão da ação, como é que chama isso? Da caracterização, né? Não, a gente pegou essa parte do personagem, mas é que tem um termo muito específico que é a ação do ator. E essa ação do ator é muito a base do Brecht. Tanto que o Brecht tem uma admiração pelo Stanislavski e que se criou, porque como Stanislavski alimentou o realismo e depois o naturalismo foi ficando, se criou um antagonismo entre Stanislavski e Brecht, e na verdade não, a base é exatamente, ele pega a mesma base do Stanislavski. Aí os demais eu sei menos. O Meyerhold, ele já vai dialogar mais com uma coisa da mecânica socialista, mas que o Brecht não é muito isso, entendeu? Por mais que seja... O Meyerhold, acho que por Brecht seria formalista demais, assim. Não sei. Mas aí uma dúvida que me levantou é essa questão de encontrar forma, né? Modelo. De encontrar o modelo. Mas você acha que o Brecht ele tinha um preciosismo, a sua leitura da própria obra, do tipo, se não for assim do jeito que eu concebi, isso o máximo que pode chegar essa obra é exatamente assim como eu concebo. Não. Não é nesse caminho, não é nessa linha. Não é de jeito nenhum, porque eu até estava lendo essas para escrever, para pegar esses trechos, eu estava lendo que ele nunca teve uma obra acabada. Ele era o terror dos editores, porque ele nunca ia chegar à versão final. Porque estava mudando sempre, e sempre no coletivo, e sempre no imediato, e sempre com quem estava fazendo.
Por outro lado, ele tinha essa pira, que eu acho que é isso que o professor Paz está falando, de querer ser um clássico, de posteridade. Ele tinha isso, assim, de como é que eu mantenho a minha obra e como eu reproduzo ela, como eu coletivizo ela, né? Que isso de certa forma, é um paradoxo, não é um paradoxo, mas assim, é preciso produzir muito para alimentar todos. Como todos produzirem para todos, em quantidade suficiente para que as coisas cheguem. Então, tinha isso, assim, do modelo. Eu fiquei nessa dúvida também, porque quando falo de modelo, eu pensei do modelo de fábrica, de que o mesmo carro vai sair igual em todas as formas. Não é igual, é de poder chegar longe, sabe? De poder ser produto chinês. Tem que ser perfeito, mas vai longe. Entendi. Bom, gente, já são 10h05. Acho que aí vamos encaminhando. Como é que vocês estão? Vamos combinar uma coisa? Uhum. Se vocês quiserem, comecem o trabalho, depois a gente marca mais para frente alguma outra conversa depois, sei lá. Eu acho que a gente quer, viu? Se não Porque for é muita te coisa dar mesmo. trabalho. Eu juro por Deus que eu falando, eu começo a lembrar de coisas, falo, nossa, mas isso é central, como é que eu não pensei nisso? É muita coisa mesmo. Sim. Mas, e aí também acho que pode ter um diálogo também, né? Conforme você vai falando e nos ensinando, a gente vai também perguntando, tendo dúvida. E aí o WhatsApp também, vocês podem me perguntar, tá? O Maurício tem o meu contato. Eu faria tem essa listinha de livros, e a segunda coisa importante é não façam parado as coisas. Se começarem a achar que a cena que é uma cena ruim, falar assim, essa cena é meio mal escrita, faz ela em pé, porque vocês vão ver. Tá bom. Tá. Interessante, Valeu, porque a gente mais tinha essa falado dica. de nem ler juntos. A gente falou assim, vamos ler cada um em casa, e aí depois chega em grupo aqui e debate. Não, vocês podem fazer isso também, mas pegem uma cena para fazer junto. Tá. No Baden-Baden façam juntos. No Baden-Baden especialmente. Tá. Tá. Legal, porque a gente tá falando que tinha alguns textos que são muito longos e aí comeria as 2 horas total. Sim, sim, a Santa Joana mesmo é gigantesca, assim, são longos. Podem ler separados, mas quando escolham uma cena para lerem juntos. Tá bom? A gente tinha combinado isso. É isso, queridos. É isso. Tá bom? Nossa, muito obrigado mesmo, novamente. Muito obrigado por essa abertura, muito bom, gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito foi bom. Muito proveitoso. Valeu mesmo. Tchau, queridos. Valeu, gente. Imagine, Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, muito Ótima noite para obrigada. todo mundo.